Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Nosso podcast Saúde, Bem-Estar, Nutrição Esportiva de hoje irá falar sobre a maneira correta de se ter uma nutrição adequada, principalmente para aqueles que gostam de praticar atividades físicas, sejam amadoras, recreativas ou profissionais. Neste podcast você terá informações relevantes sobre a escolha de uma alimentação balanceada para antes e pós-treinos, saberá como fazer uma boa hidratação e de que forma os nutrientes podem contribuir para que nosso organismo suporte melhor a carga de exercícios físicos que realizamos no dia a dia. O Paulo Wagner irá conversar com a doutora Amanda Guimarães, uma nutricionista especializada no assunto, que dará dicas importantes para que possamos realizar nossas atividades físicas com uma nutrição adequada. E além da nutrição esportiva, os assuntos abordados neste podcast também servem para a nutrição clínica geral. Fiquem com a gente, o nosso podcast Saúde, Bem-Estar, Nutrição Esportiva está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa o nosso conteúdo. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. Dentre as diversas áreas da nutrição, a esportiva vem ganhando bastante visibilidade ultimamente. Como o próprio nome já diz, é a associação da alimentação com a prática de esporte. Mais do que isso, trata-se da ciência que aplica os conhecimentos sobre nutrientes ao desempenho físico, orientando não só para a busca de resultados, no caso dos atletas, como da promoção da saúde e melhora da performance de praticantes amadores. Profissionais que entendem de fisiologia e bioquímica do exercício, além de nutrição, estão aptos a corrigir erros na alimentação. Atuam com o objetivo de aprimorar o desempenho em determinada atividade, além de promover a melhor recuperação do organismo. No entanto, a nutrição esportiva tem um universo bastante amplo e não é tão simples enxergá-lo em sua totalidade. Por isso, neste podcast, reunimos algumas informações que você precisa saber sobre o assunto. Nutrição esportiva é a área que aplica a base de conhecimentos em nutrição, fisiologia e bioquímica no esporte e atividade física. Os principais objetivos da nutrição esportiva são aumentar o desempenho físico, desportivo, evolucionar e hibernolar do atleta ou jogadores. Antes de sair praticando qualquer atividade física, o ideal é procurar antes um profissional da área da nutrição para receber orientações de como aliar os exercícios com uma boa alimentação para obter melhores resultados. Por isso, Paulo Wagner iniciou sua conversa com a doutora Amanda, falando exatamente sobre isso. Qual a importância de procurar um nutricionista quando se faz uma atividade física? É sempre importante você ter essa busca, porque a gente sabe que a gente se alimenta mal durante o nosso dia, né? Ou o excesso de trabalho, a gente acaba colocando desculpa na alimentação e a facilidade dessa, eu acho que a vida moderna, ela colocou pra gente muitos alimentos que não são tão bons assim. Correto. E muitas pessoas acabam indo pra atividade física sem uma alimentação antes do treino, sem uma alimentação depois do treino, onde vai pra academia passa mal. Tem pessoas que relatam até na consulta, te procurei porque eu fui pra academia, passei mal, não sei o que comer, ou estou treinando há um tempo e não tenho resultado, sendo que o meu treino está um treino bom. E é onde muitas vezes a pessoa mesmo sabe que a alimentação não está legal, porque a pessoa quer fazer atividade física, ela quer resultado no primeiro mês, né? E quando ela não associou a alimentação com o treino, com o descanso, o resultado demora muito mais, ou às vezes ele nem vem. Porque é onde a pessoa nada e morre na praia. Por isso que é importante ajustar a alimentação ideal, ver o que precisa ajustar no corpo do paciente, ver um exemplo, quantidade de massa muscular, quantidade de gordura, o que precisa ajustar, né, que é a composição corporal, e isso tudo através da alimentação, para que a pessoa comece a ver o resultado e outra coisa, que não desanime e não pare com tudo, né? Existem muitas dúvidas sobre suplementação, por isso a doutora Amanda nos fala agora se realmente quem faz atividade física necessariamente precisa recorrer ao suplemento. Eu falo que chega em uma hora que o seu corpo pede mais e é onde a alimentação ela não consegue dar o suporte. Eu falo que sempre, até quando eu fazia faculdade, a matéria de nutrição esportiva ela é bem curta. E nós sempre nós saímos da faculdade com aquele pensamento, não, a comida ela resolve tudo, mas a suplementação, ela complementa aquilo que a comida não me oferece. Eu não consigo colocar todos os dias a quantidade de vitaminas, de minerais que o meu corpo precisa. Sim. Então é onde entra a suplementação para poder fazer esse aporte, que é o necessário que eu preciso ter
para ter uma qualidade, né? Qualidade de vida. Isso é importante, ter esse acompanhamento do profissional para se fazer isso na dosagem certa, no momento certo também, porque muitas pessoas acham que é só ir lá, comprar esse produto em casa e fazer uso da sua forma, né? Isso, e algumas pessoas falam assim, você suplementa? Não, eu não suplemento, porque as pessoas acham que eu falo que o popular é o quê? É o whey protein, creatina, Sim, né? E não, tomou um ômega 3, você está suplementando. Sim. Tomou uma vitamina D, um multivitamínico, está suplementando. A criança, quando nasce, que a mãe geralmente entra com a fórmula, né, do leite, que é o leitinho em pó, é uma suplementação. Legal. Então, é mudar a visão que aquilo vem para otimizar, para melhorar o seu resultado. O que é importante observar em termos de nutrição no pré-treino para quem pratica atividade física com intensidade leve ou moderada? É importante, vou dar alguns exemplos que são comuns aqui em Dourados, né? Nós temos muitas pessoas do pedal, muitas pessoas da corrida de rua, né? Sim. São pacientes que a gente tem que ter uma atenção maior pela intensidade do treino e a exposição. Exposição à temperatura, ao sol, o desgaste físico é maior. Então, cuidem. Dificilmente você tem que conhecer seu metabolismo, mas não ir em jejum, que é o que a maioria das pessoas, principalmente quando querem emagrecer, fazem. Não, vou fazer um treino em jejum, mas sem conhecer o seu corpo, onde a maioria das pessoas passam mal. Você colocar um aporte calórico, um aporte de carboidrato antes para disponibilizar energia para o seu treino, né? E quando você finalizar o treino, dá um exemplo de um atleta, a reposição energética. Você precisa comer algo que repõe a sua energia. E para pessoas que estão buscando, nesta alta intensidade, o emagrecimento, sempre priorizar o quê? Fontes proteicas, né? Por isso que é bacana você saber em qual período o paciente está e qual é o resultado que ele espera. Para você saber qual a alimentação, qual suplementação que você vai colocar antes, colocar depois, mas sempre para otimizar. É importante fazer a alimentação, tanto antes quanto depois, porque tem um desgaste. De acordo com a especialista, nunca se deve praticar atividade física de estômago vazio. Por isso, ela nos fala sobre a forma correta de uma boa alimentação antes ou depois dos treinos para obter melhores resultados. É conhecer. O praticante de atividade física de alta intensidade que treina de manhã, se ele fizer uma ingestão alta de refeição, um exemplo no jantar, ele consegue treinar em jejum, porque a ingestão calórica da noite anterior foi boa a ponto de manter uma estrutura de energia. Sim. Mas não, eu não me alimento minha janta não é tão forte, né, tão rica. Eu consigo treinar em jejum? Depende, você tem que conhecer seu corpo, né? Não é sair por aí correndo, sem conhecer, sem saber qual é a forma que seu corpo vai conduzir. Então, por via das dúvidas, sem passar por uma análise clínica, tem que comer antes, tem que comer depois. Durante a prática de exercícios ou diante de esforço físico, é comum a perda de líquidos do organismo através do suor. E para evitar uma desidratação, é de suma importância o consumo de água ou isotônicos. Desta forma, a doutora Amanda nos fala sobre a maneira correta de nos mantermos bem hidratados durante atividades esportivas. O corpo, na verdade, ele tem que estar hidratado o dia todo. Então, um corpo bem hidratado, né, com aquela frequência de hidratação diária, não só beber água um dia só e no outro dia esquecer de administrar. Ele responde muito bem a qualquer atividade. Então, a gente manter a frequência de ingestão de água, ele vai responder bem em qualquer atividade, em qualquer circunstância que o seu corpo for exposto. Mas beber água antes, geralmente os atletas eles acabam falando muita água, né? Acaba dando um desconforto, que é aquela dorzinha, que a gente fala que é aquela dorzinha que você não consegue correr muito, né? Então, qual que é o ideal? Hidrate antes da atividade que você tome um pouquinho. Não encher o estômago de água, por quê? O seu corpo tem que estar preocupado na tua musculatura, em desenvolver a atividade, em não em metabolizar alimento ou fazer o processo de distribuição de água. Tem pessoas que se sentem bem tomando água durante a atividade, tem pessoas que não. Então, tudo depende de cada organismo. Cada um dos organismos. É. E aí também outra dúvida que se tem, algumas pessoas fazem de formas diferentes, de qual seria a melhor maneira de hidratação? A água ou um isotônico, por exemplo? A água, sem dúvida, ela é a melhor forma de hidratação, né? A água é universal, né? O nosso corpo precisa aproximadamente, né? Tudo depende, é relativo, mas 70% do nosso corpo tem formação de água, então tem água em tudo. O isotônico, ele vem onde? Onde eu preciso fazer a reposição de eletrólitos, que é onde vem sódio, potássio. Sim. Pessoas que correm, pessoas que pedalam, pessoas que treinam, pessoas que transpiram muito, né? Então, eu estou fazendo uma reposição daquele eletrólito que foi eliminado do meu suor. Do suor.
Então é onde entra o isotônico, né? Ajuda também cãibra, evitar cãibra. Na verdade, então o isotônico seria muito mais indicado após o treino, né? Porque você já teve a perda maior depois do treino. Isso, né? O ideal é após. Sim. Uma boa nutrição também deve ser uma preocupação no nosso dia a dia, mesmo se o objetivo não for a realização de atividades esportivas, ou seja, a nutrição clínica para uma melhor qualidade de vida é fundamental. A doutora Amanda nos fala agora se existe mesmo uma relação entre alimentação e prevenção de doenças. Hoje, a maioria das pessoas mundialmente estão em excesso de peso. Antigamente o problema era a desnutrição, né? Que era pessoas com baixo peso. E hoje não. O maior grau de recorrência é de pessoas sobrepeso. Então, tratando esta base, tratando a alimentação, né, o risco de ter pessoas acima do peso é muito menor, né? Mostrando oferta, qualidade de alimentos bons e quantidade certa. E o que vale a gente lembrar, a pessoa com sobrepeso, ela acarreta em outras comorbidades, o colesterol muito alto, o risco do infarto, de outras doenças que vêm desse sobrepeso, que teve origem lá nessa alimentação. O contrário também, as pessoas que vão deixando de se alimentar de uma forma adequada, daqui a pouco pode estar num quadro de anorexia também. Né? Isso, que é o que? O medo, primeiro que vem o medo de comer, né? Do terrorismo nutricional, não porque eu não posso comer isso. Padrão estético também, né? Que hoje a mídia ela fala que a mulher, do exemplo da mulher, ela tem que ser magra, né? Mas e o magro a preço de quê? A preço de qualquer coisa, onde corre risco a sua saúde? Então isso tem que ter muito cuidado, né? Os descuidos com a nossa alimentação, aliado à prática de atividades físicas de forma desordenada, pode levar a uma desnutrição. Muitas vezes silenciosa, e só nos damos conta quando algo mais sério atinge o nosso organismo. Por isso, a especialista nos fala quais são as principais consequências da desnutrição. A desnutrição, a gente pode falar que ela é vários fatores. Eu posso ser desnutrido de baixo peso, estar com um peso abaixo do ideal para minha estatura, sexo e idade. Então, eu sou uma pessoa desnutrida. O que a gente trabalha? Chegar no peso ali ideal, né? Ou eu posso estar com deficiência de nutrientes. Então, vou dar o exemplo que a gente está passando. Se eu estou com uma deficiência de vitamina D, eu sou um paciente mais susceptível a um COVID que fica de uma forma mais agravada, né? Agravante. Se eu tenho uma deficiência de zinco, eu também estou desnutrida porque eu estou com a deficiência daquela vitamina e mineral. Mas hoje, vou dar um exemplo claro que pode acontecer e é comum. Quando a criança não se alimenta bem, quando a criança não tem um hábito alimentar ali, uma ingestão proteica legal, um carboidrato legal, o nanismo. Crianças que são mais baixas que os pais, né? Quando os pais têm uma estatura significativa e a criança não consegue acompanhar. Às vezes foi uma refeição inadequada lá quando ela era criança e os pais não viram isso, então deu uma deficiência de crescimento. Sim, né? Que legal, que então, hoje tem também um exemplo, as pessoas que acabam tendo dificuldade visual, problemas cardíacos, problemas respiratórios por falta de vitaminas e minerais, por ingestão inadequada de macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras. Então vem uma recorrência de vários fatores que podem acontecer por causa desta desnutrição, né? E aí, claro, você tocou nesse assunto que é fundamental, que são os nossos filhos, né? As pessoas que precisam aprender a comer bem já desde a nossa infância. Eu gostaria que você desse algumas dicas aí, né? Para ajudar os pais aí numa boa orientação, de uma forma de fazer uma dieta adequada para os seus filhos. Isso. Introdução alimentar, ela precisa ser feita de uma forma correta, ofertar. Eu falo que o nosso maior problema é ofertar, né? Muitos pais querem que os filhos comem, mas o próprio pai e a mãe não comem. Então, eu sou o exemplo da casa. Como que eu quero que meu filho coma uma fruta se eu não como? Então, fica difícil porque eu sou o espelho. Crianças que têm esse paladar bem puxado para o doce. O ideal é o quê? Ter o mínimo possível disso em casa. Porque se tem, a criança vai no armário e pega, né? Tá muito fácil. Então, tenha o mínimo ou não tenha. Mas meu filho nunca vai sentir o sabor do doce, não, ele vai. Porque ele não vai fugir de uma festa, na escolinha ele vai ter contato com outras crianças que vão levar o doce, que talvez o pai não teve essa consciência, né? Mas que não seja regular, que não seja todos os dias, né? A criança, ela não tem o poder do financeiro, do dinheiro. Então, crianças que levam dinheiro para a escola para comprar o lanche. O que você toma? Eu tomo suco de caixinha e salgadinho frito. Mãe, faz um lanche em casa.
leva para o filho, né? Compra uma coisa diferente, leva uma fruta ou faz um salgado assado, que é menos pior, né? Porque a criança ela não trabalha e quem dá o dinheiro são os pais. Ou seja, nós somos os responsáveis pelo que nós formamos em termos de alimentação dos nossos filhos. Sim, quando eu consulto uma criança, eu falo que eu não atendo sem o pai. Sim. Então, abaixo de 13 anos, o pai ou a mãe tem que estar junto. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. A nutrição esportiva não se restringe somente aos atletas de alta performance. Toda pessoa que inclui atividades físicas em sua rotina pode se beneficiar da nutrição esportiva. Para tal, é importante recorrer a um nutricionista esportivo, visando receber a melhor orientação alimentar e garantir que a nutrição esportiva possa ajudar a atingir bons resultados. Seja em relação à necessidade de energia física para o esporte ou em relação aos nutrientes que o corpo precisa para equilibrar a saúde e alcançar objetivos. Ao optar por uma nutrição de qualidade, o organismo é o principal beneficiado. E se você quer alcançar um corpo sarado ou emagrecer, a nutrição esportiva é indispensável para atingir tal resultado. Para oferecer os nutrientes adequados nas quantidades personalizadas para a sua rotina e qualidade de vida, a nutrição esportiva contribui para equilibrar a sua saúde. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine o nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite o nosso conteúdo. Assim, você não ficará de fora e será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo de hoje e, em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.